coisa que existe é você dar com alegria. Então, façam isso. Isso é uma coisa que vai nos unir também nesse propósito de abençoar esse departamento. Amém? 868 foi realmente uma boa oferta, uma grande oferta. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17. Unidos com Cristo. Eu vou ler o texto. Os irmãos acompanhem. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com eles em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Amém? Deus queira abençoar a leitura da sua palavra em cada coração aqui. E vamos orar. Querido Deus e Pai, nós somos dependentes do Senhor. A tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. E nós estamos aqui diante da tua face, queremos pedir a tua bênção, Senhor Deus, em nossas vidas, na direção de transmitir essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor Deus, pois nós estamos aqui com nossos corações abertos para ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os cristãos só estão unidos com Cristo porque morreram com Ele, ressuscitaram com Ele. Só por essa razão estão unidos com Cristo porque morreram com Cristo e porque ressuscitaram com Cristo. A falsa solução dos gnósticos para uma vida santa foi rejeitada por Paulo, deixando claro não existir cura material para um mal espiritual. Cura material é para material. Não tem como curar um mal espiritual com o material. Paulo parte para
aplicação das doutrinas que ele tem ensinado, vem ensinando nessa sua carta, desde o capítulo 1 vem ensinando as doutrinas, e agora no capítulo 3 ele parte para a aplicação dessas doutrinas. Afinal de nada adianta declararem e defenderem as verdades, mas não demonstrarem com suas vidas. Não adianta falar, não adianta discutir polêmicas bíblicas e mostrar conhecimento bíblico e não aplicar, não ter na sua própria vida esses ensinamentos. Há cristãos que defendem a verdade sem hesitar, está disposto a brigar por essa verdade, porém, suas vidas negam as doutrinas. As doutrinas que eles mesmos afirmam, que eles mesmos defendem, que eles brigam por elas, eles mesmos negam. Podemos aprender a discutir e acusar, mas não praticar não tem sentido nenhum. O texto só declara o que os textos estão realmente falando, declarando, é ser aquilo que cada um que crê afirma ser. O texto não está trazendo nada de absurdo que nós não podemos compreender. O texto está dizendo, afirmando o que você realmente diz. Ele só está declarando como ser aquilo que você afirma ser. E há uma estreita conexão entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos. Aquilo que cremos e aquilo que praticamos, ela tem que estar muito juntos, muito próximo, no mínimo muito, não pode ter distância daquilo que nós cremos para aquilo que praticamos. A conta tem que fechar. Você crê, então a prática deve ser observada na sua vida. O crente, a prática deve ser observada na vida. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Eu não posso falar algo que dá esse sentido e a minha vida mostrar aquele sentido. E é por isso que nós trazemos essa lição para hoje. Unidos com Cristo. Em primeiro lugar, para os unidos com Cristo, o caminho é estreito. Se nós temos que andar de maneira a glorificar, a honrar Deus, a mostrar a nossa vida que realmente cremos, então nós estamos num caminho estreito. E esse caminho estreito, a orientação que o apóstolo Paulo traz em Colossenses é: buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Isso é fácil? Isso parece fácil? Isso não é fácil.
Por outro lado, isso é possível se já ressuscitaste com Cristo. Então você não conseguirá, em hipótese nenhuma, buscar as coisas que são de cima, obedecer a palavra de Deus em Colossenses, que Paulo escreveu, se você não ressuscitou com Cristo. Esse é o que nós temos que entender e meditar nessa palavra. Se já ressuscitaste com Cristo. Porque isso é possível só se já ressuscitaste com Cristo. Sim. Aprender a dizer sim para as coisas que são do alto. Aprender a dizer sim para as coisas que são do alto. Mas ao mesmo tempo aprender a dizer não para as coisas que são da terra. Isso é fácil? E por que é possível para os que já ressuscitaste com Cristo? Porque morreste. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a minha inclinação é olhar para onde está a minha vida. A minha inclinação é olhar para o alto. Por isso, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são do alto. Se já morreste, a vossa vida está escondida com Cristo. Nós falamos aí no estudo, na questão da segurança de salvação. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, olha como isso é tratado. A partir do 28 até o 30 diz assim, João, não Atos, Evangelho de João 10, 28 a 30. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém a arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, meu Pai que foi quem deu a Jesus Cristo essa salvação. E Jesus Cristo diz, nós estamos na mão segura do Pai. Então não é a questão de eu ter tanto poder assim a ponto de perder a minha salvação, que está escondida com Cristo. Mas uma coisa que eu tenho que refletir, isso aí é ótimo, é uma maravilha, eu saber de uma segurança de salvação tão grandiosa, a ponto de eu estar seguro nas mãos do Pai, de maneira que ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai, mas está escondida nas mãos do Pai, com Cristo, está muito bem segura. Mas segura para quem? Segura para quem já ressuscitaste com Cristo. É muito claro, muito simples, mas muito claro. Se já ressuscitaste com Cristo, é porque morreste com Cristo. Estar escondida em Cristo significa a segurança, a satisfação. E ter essa vida em Cristo segura, essa segurança completa da salvação, essa satisfação de que nada pode arrebatar da mão de meus pais. É maravilhoso. Mas a responsabilidade que o texto traz é
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Versículo de 5 a 9. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O homem velho se foi, acabou-se o homem velho, e agora a palavra de Deus vem para nós: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, fazei, pois, morrer esse desejo carnal, essas coisas onde nós éramos antes envolvido com elas. E aí, se morremos com Cristo, a natureza terrena deve também morrer. E aí, Romanos capítulo 6, versículo 11 e 12. Romanos capítulo 6, versículo 11 e 12 diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Como fazer isso? Como podemos fazer isso? É não alimentando o pecado. Não alimentando. Paulo ressalta alguns pecados, dando o nome deles, que é para não ter dúvida nenhuma. Prostituição, que é a palavra porneia, toda prática sexual, exemplo, adultério. Deixa morrer o seu velho homem. Antes vocês andavam nele. Impureza, todo tipo de imundícia, lascívia, pornografia. Toda lascívia, principalmente as jovens, toma cuidado. Se você já morreu com Cristo, já ressuscitou com Cristo, cuidado. Faça morrer esse desejo, essa lascívia, essa vontade de mostrar o seu corpo para que alguém olhe e te aprecie. Avareza, que é idolatria, desejo intenso de ter, servir-se a si mesmo, onde eu sou o ídolo. A idolatria é isso, o desejo de servir cada vez a mim mesmo. Cada vez quero ter mais e mais, mas olhando só para mim. Passando os outros para trás. Mas eu olhando e me coloco como centro disso aí, começo a idolatrar a mim mesmo. Por isso chama idolatria, porque a avareza, ela começa a mostrar em volta de mim, trazendo todo para o eu. Mas o eu deve morrer com Cristo, para que ressuscite com Cristo e viva Cristo. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Despojai-vos de tudo isso, verso 8 e verso 9.
Colossenses 3,8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Olha que coisa. Despojar-vos, lançar fora, não me pertence mais. Despojai-vos da ira. Não é fácil. Da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, da mentira. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem. O mentiroso já deve ter morrido, se é que já ressuscitasse com Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Despojai-vos da vida antiga e dos seus atos pecaminosos. Imagine se de repente todos os crentes se conscientizassem dessa morte, que morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para viver Cristo. E de repente nós teríamos aqui um grupo de pessoas onde não tinham esses pecados mais, fosse realmente despojados, lançados fora. E aí a gente tinha a igreja, que é a igreja que Cristo virá buscar e levará perfeita para todo sempre. Então tais pecado como raiva, ódio, difamação, palavra indecente e mentira, não é prática do novo homem, não faz parte do novo homem. Segundo ponto, já estou com o negócio de segundo ponto, já me falaram tanto isso aí, eu vou continuar. Minha esposa já brigou comigo com esse negócio de ponto. Unidos com Cristo porque vivemos em Cristo. Unidos com Cristo porque vivemos em Cristo. Se ressuscitamos com Cristo, devemos viver com Cristo. É isso que diz Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu sei que o Vitor sabe decorar esse versículo, mas eu vou lê-lo. De sorte que fomos sepultados, olha aí, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A vida velha se foi. Eu não posso olhar para trás, eu não posso sentir saudade, eu tenho que olhar para Jesus, olhar para frente e despojar da velha vida, despir-se do velho homem e revestir de um novo homem que olha para Jesus, que vive Jesus. Se ressuscitamos com Cristo, devemos viver com Cristo. Cristo é a nossa vida. É Cristo agora a nossa vida. A vida eterna não é um elemento celestial à parte, que Deus concede quando nós cremos no Salvador. A vida eterna não é um elemento celestial que Deus concede quando nós cremos no Salvador. Não é um elemento à parte. Quem é a vida eterna? A vida eterna é o próprio Salvador.
A vida eterna é Cristo, é por isso que às vezes a gente confunde. Parece assim, agora eu sou salvo, agora eu tenho Jesus aqui e eu tenho a vida eterna aqui. E com essa vida eterna aqui eu sirvo esse Jesus ali. Não. Se você creu, se você foi ressuscitado com Cristo, você está vivendo esse Cristo. Você foi ressuscitado para viver Ele. Sempre. É por isso que não cabe esses pecados, não cabe mentira, não cabe falsidade, não cabe palavra torpe, não cabe, sabe por quê? Porque é Cristo, seria Cristo pecando? Não tem sentido. Se eu vivo Cristo, a vida eterna é o próprio Salvador, a vida eterna é Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 12. João, capítulo 5, versículo 12. Cinco, 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Não é nada disso. É 1 João 5,12. Primeiro João 5,12. Quem tem o Filho, por isso a vida eterna é Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se já ressuscitaste com Cristo, você não tem uma vida eterna à parte, você tem Cristo. É por isso que tem a vida eterna. Quem tem a vida tem Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. É muito sério isso aí. É muito sério. Porque eu posso olhar para mim mesmo, sentir tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo e refletir e dizer a Deus, arrependido, pedindo misericórdia. Estamos vivos em Cristo e estamos mortos para o mundo, mortos para o pecado. Não tem como morto viver alguma coisa, fazer alguma coisa, agir alguma coisa, porque se eu estava morto e precisei de Cristo para me dar vida, para me dar uma nova vida, e para que eu pudesse andar em novidade de vida, agora, eu não posso viver essa vida por tempos e voltar a viver aquilo que faz parte da morte. Então, aquilo que é do pecado não faz parte mais da minha vida. Não reine o pecado sobre você mais. Que implica estarmos mortos para o mundo. Warren Wiersbe, um comentarista expositivo da palavra de Deus, diz: nós temos poder espiritual para mortificar os desejos terrenos e carnais que nos controlam. Por que temos? Porque fomos mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo. Então, se eu vivo Cristo, e Cristo tem todo o poder no céu e na terra, através dele eu tenho poder para justamente controlar ou rejeitar esses desejos terrenos e carnais. É só por Cristo que eu tenho. Nós não temos força para lutar contra isso. Só estando em Cristo, só quem já morreu
com Cristo e ressuscitou com Cristo, que tem autoridade, poder para lutar contra isso, contra as coisas do pecado, o poder do pecado. E agora que temos uma nova vida em Cristo, devemos andar em novidade de vida. Agora, vivendo Cristo, é como se eu tivesse tomado uma carona. Agora, onde Cristo está, é eu que estou. Não pelo poder, mas pelo poder dele de ter me salvo. Então, agora que temos a nova vida, devemos andar em novidade de vida, despindo-se do velho homem e vestindo-se do novo homem. Agora, novidade de vida. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, versículo 12. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Agora tem que pensar nisso, se revestir disso, para andar e viver essa nova vida em Cristo. E se vivemos em Cristo, o padrão de Cristo está nos versos de 13 a 15 do nosso texto. Se já morresse com Cristo e ressuscitasse com Cristo, tem um padrão para viver essa nova vida em Cristo. Qual é o padrão? De 13 a 15. Suportando-vos uns aos outros. É fácil? Só com o poder de Cristo. Perdoando-vos uns aos outros. É fácil? Não, só com o poder de Cristo. Se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo vos perdoou, então eu preciso de Cristo. E sobre tudo isso revesti de amor. É fácil? Não, preciso de Cristo. Preciso ter ressuscitado com Cristo, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. A gratidão a Deus, a gratidão pela igreja, a gratidão pelo irmão, a gratidão pela família, a gratidão pelos filhos, gratidão pelo marido, mas gratidão a Deus pela salvação, a gratidão porque Deus nos dá o ar para respirar, a gratidão tem que ser esbanjado por nós. Gratidão, coração agradecido. Ao invés de tristeza, alegria. Por quê? Porque eu ressuscitei com Cristo. Agora vivo Cristo. E eu sei que Cristo é o que vai dar a nossa vitória, é o que vai mudar o nosso rumo, é o que vai dar a direção, porque Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em terceiro lugar, unidos com Cristo pela palavra de Cristo. Unido com Cristo pela palavra de Cristo. Versículo 16 e 17 diz, falando disso, como em todas as suas epístolas, estou lendo Pedro, brincadeira. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, não é pouco não, é abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça
em vosso coração, enchendo-nos de toda a palavra de Deus, aprendendo e ensinando, fazendo discípulos, admoestando uns aos outros com amor e com o coração cheio de gratidão a Deus. E para conclusão, ou concluir, se no seu coração você deseja buscar as coisas que são do alto, que são de cima, recebe o Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados, confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há outro meio. Não há outro meio, porque a palavra de Deus falou assim, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são do alto, de cima, e não nas que são da terra. Para que eu viva isso na minha mente, no meu coração, eu preciso de uma transformação de Cristo. Essa transformação de Cristo, eu tenho que conhecer a Cristo pela palavra de Deus, o receber como Salvador pessoal, arrepender dos meus pecados, confessá-lo como Senhor da minha vida. Salvador e Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Salvador e Senhor da sua vida. Nós temos que pensar seriamente nisso e viver esse Salvador e Senhor da nossa vida em todo o tempo, porque isso é testemunho de que eu fui crucificado com Cristo, morri com Cristo, mas ressuscitei com Cristo. Vivo Cristo. É Ele que vive em mim. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, é Ele que vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, Ele vive em mim. Ele que me controla, Ele que faz eu ter vontade de fazer o que agrada a Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensina cada vez mais a olhar para o alto, aprender a olhar para o alto, aprender a despojar do velho homem, aprender a despir-se daquilo que não nos serve mais, das coisas do mundo, e a revestir do novo homem e andar em novidade de vida. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé?